São 13 horas e 35 minutos. Estamos voltando ao segundo bloco do programa Esporte Expresso aqui nesta sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13 de março de 2026. Estamos iniciando agora a gravação aí do nosso canal do YouTube, Ginga Esportiva. Um abração aí, uma boa tarde também aos amigos do Ginga Esportiva. E a gente vai iniciando aqui com o Campeonato Acre 2026. Alô, galera da Acre, Associação Cultural e Recreativa da Maiobinha. Teremos amanhã às 15h30 vermelho e amarelo. Às 15h30 vermelho, aliás, desculpe, amanhã é 14/3. Então amanhã às 15h30 verde e vermelho, às 15h30, abrindo aí o Campeonato Master Cinquentão. E aí teremos às 18h30 azul e amarelo, às 18h30, amanhã, dia 14/3. E às 17 horas, o jogo do Sessentão Supermaster. Então, toda a galera aí convocada para a grande rodada da manhã do Master e Supermaster aí da Associação Cultural e Recreativa da Maiobinha, o qual a gente manda um abraço aí a todos os atletas que participam lá do campeonato, diretores, arbitragem, toda a rapaziada aí que fazem parte aí desse Campeonato Acre, que a gente manda um abraço aí, deseja uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e que amanhã corra tudo bem lá na mais uma rodada do Campeonato Acre. Meus amigos do Ginga, a gente vai falar aqui, só recapitulando aí para vocês do Ginga, que a gente já comentou aqui na Rádio Web Expresso Fluminense. O IAP foi o campeão maranhense de 2026, com todos os méritos, venceu o Maranhão Atlético Clube por 1-0 e foi campeão do Campeonato Maranhense de 2026, campeonato que, graças a Deus, não teve nem polêmica, não teve problema nenhum, apesar da Federação Maranhense estar sob intervenção, mas temos que tirar o chapéu e parabenizar a doutora Suzy, que está aí no comando da Federação Maranhense de Futebol, fazendo aí um grande trabalho. Então, o IAP foi campeão, o Maranhão vice-campeão, e agora nós infelizmente tivemos a eliminação do IAP e do Imperatriz logo na primeira rodada da Copa do Brasil. O Maranhão passou na segunda rodada da Copa do Brasil pelo time do São Luís do Rio Grande do Sul e ontem chegou à terceira fase, jogando aqui no estádio Castelão, mas infelizmente a gente não pode estar falando que o Maranhão foi derrotado para o Ceará. Parabéns ao Ceará, que venceu o Maranhão através de uma cobrança de penalidade máxima. Agora, se fosse para se analisar tecnicamente, o Maranhão deu um vareio no time do Ceará. O Maranhão colocou 3 bolas na trave, o Maranhão teve uma chance com o Rafael, cara a cara com o goleiro Richter. O time do Ceará estava completinho, um time de Série B. Achei que o Maranhão respeitou muito o time do Ceará. O Maranhão poderia ter jogado com 2, 3 volantes que o Maranhão tem, que sabe jogar, e sair com 3 atacantes velozes, com 3 atacantes velozes para poder derrotar o Ceará. O Ceará só fez o gol de pênalti, gente. O Ceará teve uma oportunidade no primeiro tempo, fez o gol de pênalti, e depois de 30 minutos até o final do primeiro tempo, só deu o Maranhão. O Maranhão voltou para o segundo tempo, da mesma forma, atacando o Ceará nas cordas, mas não teve competência para botar a bola para o fundo da rede. Então, parabéns para o Ceará, que venceu de 1-0. Eu sempre digo, Copa do Brasil, a gente ganha, não adianta tu estar dando show em Copa do Brasil. Tu tem que estar passando em fase. O Maranhão deixou de colocar no bolso mais de R$1 milhão, que seria muito importante para o time do Bode Gregório e para o futebol maranhense. Agora, a participação que o Maranhão teve ontem, a forma que o Maranhão jogou, que mostrou, dá muita expectativa para a gente acompanhar o Maranhão na Série C. O Maranhão tem grandes possibilidades de fazer uma Série C também muito boa. O Maranhão jogando da forma que ele jogou ontem, com seus adversários aqui dentro, vai ser muito difícil ser batido aqui dentro por adversários da Série C. E isso dá uma boa expectativa, mas também na Copa do Nordeste. Agora, o Maranhão mostrou que precisa contratar um goleador, um centroavante, um cara matador para botar a bola para o fundo da rede. E também o Maranhão está com problema com seus laterais. Ontem quem jogou de lateral foi o Fernando, que é um zagueiro. Depois entrou o outro jogador recém-contratado, o Tiburcio, que é um zagueiro também.
O Maranhão estreou ontem 3 jogadores. E o Felipe, que é ex-atacante do time veio aí do time do Altos no ano passado, um jogador muito insinuoso, vai para cima, não tem medo, é um jogador forte. Ele entrou, o Maranhão chegou a jogar com 3 atacantes rápidos, o Will, o Rafael e o Felipe. E mostrou que o Maranhão tinha condições até de ter buscado um empate ou até mesmo uma vitória. Mas não deu, passou, faz parte. O Ceará avançou para a quarta fase, vai pegar o São Bernardo e o Maranhão vai seguir a sua vida, estrear aí na Copa do Nordeste e vai enfrentar o Ceará de novo. O Maranhão vai enfrentar o Ceará novamente pela Copa do Nordeste. Meus amigos, no futebol, no cenário nacional, assim, ainda falando aqui do futebol maranhense, o Motoclube se reapresentou na quarta-feira. Todos vocês sabem a dificuldade que está o time do Motoclube, devendo 2 meses, 1 mês e meio aí do passado. Sua diretoria, 2 presidentes e o vice renunciaram. Quem está assumindo o Moto é o Conselho Deliberativo, através do seu Luiz Carlos, que é o presidente, e os seus conselheiros, e estão aí trabalhando com o que dá. Corda curta, cabresto puxado, como dizia lá antigamente no interior, com cavalo, puxado aqui a rédea, porque o Moto tem que trabalhar com orçamento, só o Moto está recebendo 500 mil, que eu falei agora há pouco aí na primeira parte do programa Esporte Express. É um valor que, bem administrado, para a nossa realidade, gente, a Série D não tinha valor nenhum, era só as passagens. Era só hospedagem e passagem. E o time tinha que arcar com tudo. Dá uma ajuda de 500 mil, não é essas coisas, mas dá para você montar um timezinho. Só que o Moto tem que ter muito cuidado, porque esse dinheiro tem que cair na conta do Motoclube. Na hora que bater, a justiça, tchau, já pega só para pagar jogador aí. Inclusive foi penhorado essa semana, foi penhorado pela justiça os equipamentos da sede do Moto, da academia do Motoclube. E aí, minha gente, é uma situação difícil. O Moto acabou de perder um lateral direito, bom jogador, que jogou o Campeonato Maranhense pelo Moto, ficou de voltar, o Jardiel, para o time do IAP. O IAP está organizado, tem dinheiro, tem receita, vai disputar a Série D do Brasileiro, e organizado, programado, levou o Jardiel. O Moto se apresentou aí só com 14 jogadores, e vai ter que montar um time caseiro, e a diretoria tem que ser bastante inteligente para trabalhar com pouco e fazer muito. Então era isso aí do Motoclube, a gente vai torcer que o Moto já fez isso e conseguiu montar um bom time. Então vai depender muito da inteligência lá, o técnico Fernando Tonê está organizando, pedindo até, publicou nas redes sociais do Motoclube, pedindo a colaboração do torcedor, que o torcedor incentive, que o torcedor apoie esse trabalho que está sendo feito. No futebol nacional, nós tivemos a estreia de 2 técnicos ontem. Tivemos a estreia do técnico Renato Gaúcho pelo Vasco da Gama. Renato Gaúcho venceu o time do Palmeiras. O Renato, sempre os trabalhos do Renato Gaúcho, ele começa muito bem. Depois do meio para frente, para o final, depois ele começa a não dar mais certo. Mas o Renato tem feito excelentes trabalhos iniciando. E o Vasco ontem, de virada, venceu o time do Palmeiras e conquistou aí 3 pontos importantes do Brasileirão da Série A. Vencendo aí o fortíssimo time do Palmeiras. Inclusive, hoje, escutei agora há pouco aí uma sonora do Renato, dando uma entrevista aí, dizendo que ele não concorda com o que falou lá o Abel. O Abel a gente conhece já, não é de hoje, já é de velho, o Abel dando desculpa que o campo do Vasco não era bom. O Renato disse que o campo do Vasco, o gramado do São Januário, não é do 10, mas também não é 5, nem 6, é um gramado razoável que dá para se jogar futebol. E pelo que a gente acompanha, através das transmissões das televisões aí que transmitem o Campeonato Brasileiro, não está ruim o campo do Vasco da Gama. Inclusive com chuva, o gramado escoa tal. O Renato disse que prefere 1000 vezes jogar no gramado do time do Vasco do que jogar no gramado, já dando uma alfinetada aí no Abel, do que jogar no gramado lá do Palmeiras, no campo sintético, no gramado sintético do Palmeiras.